Meus nobres cartoleiros, a essa altura eu tenho certeza que temos milhões de cartoleiros ansiosos para a chegada da noite, que vai ter aí o jogo do São Paulo contra o Avaí encerrando a segunda rodada. O nosso time, o Super Toro, jogou nessa rodada visando valorização e, claro, pontuar junto com valorização, o que desse para fazer, né? Mas focando mais em ganhar cartoletas. E a nossa rodada já terminou. Então faço aqui esse vídeo, mitadas e micadas, para mostrar a vocês aquela prestação de contas, o desempenho aí do nosso time na segunda rodada e juntamente com um esboço de qual vai ser a nossa valorização. Depois, é claro, a gente só vai poder confirmar quando abrir o mercado do Cartola para a terceira rodada, mas em todo caso nós calculamos aqui quanto acreditamos que o nosso time vai valorizar. Fica aí essa dica também para que todos façam nas escalações de vocês e depois a gente confere aí, soma tudo que o Cartola fizer para saber qual que era o algoritmo correto, né? Então, acompanhe aí a nossa pontuação e um esboço de quanto o Super Toro vai valorizar. Bom, assim estamos com 43,99 pontos, é o nosso fechamento. Uma pontuação muito parecida com a que a super maioria está fazendo. Porém, podemos ficar um pouco para trás caso o São Paulo tenha um bom desempenho contra o Avaí. Nós estamos tranquilos, quisemos apenas valorização, que nós vamos ver já já. E pela rodada, por exemplo, se fosse apenas pensando em pontuação, a gente não teria aí o Nino Paraíba, o Luca, o técnico da Ponte Preta também, o Arthur do Grêmio, que inclusive foi a nossa maior dor de cabeça, porque eu tirei o Wendel e coloquei ele, mas acabou que o Fluminense surpreendeu bastante, até mesmo a mim que sou tricolor. O Wendel tirou 6,1 e o Fluminense ganhou do Atlético Mineiro em Minas. O Fábio Santos perdeu o SG e não fez nada. A nossa sorte acabou sendo que o Casares deu assistência para o gol do Gabriel de cabeça, né? E muita gente ali que poderia ter escalado o ceifador para poder valorizar bastante. Nós acabamos indo com o Luca e não vamos tirar muita coisa por conta disso. Outros jogadores, Bruno Henrique deu assistência, foi bem. O Romero, mais uma vez sem fazer nada. O nosso amigo chega numa pontuação impressionante. Ele está voltando a ser aquele bom e velho Romero de Cartola. E talvez sempre jogou da mesma forma, porque parou um pouco de fazer gol. Então a gente estava achando que ele caiu de rendimento, né? Mas até aqui o Romero vai passando uma excelente impressão. E toda vez que a gente puder contar com esse jogador, vai ser muito bem-vindo na nossa equipe. A rodada até surpreendeu pela quantidade de SGs. Achamos que seria mais difícil. E os nossos defensores tiveram, nossa zaga aí, o Pedro Jeromel e o Pedro Henrique. No caso do Pedro Henrique, se tivesse perdido o SG, teria zerado, né? Então, foi importante o Corinthians ter tido o SG, porque nós já havíamos perdido com o Fábio Santos. E o Alex Muralha, apesar dos seus 5 pontinhos, não fez nenhuma defesa difícil e ainda errou um passe, então fechou aí com 4,7. Uma pontuação até ruim, visto, por exemplo, o Fernando Praz, que era boa para valorização e tomou gol, mas fez 3 defesas difíceis e deve ter sofrido uma falta, né, para poder ficar com 7,5. E vai ser o goleiro aí junto com o Gatito Fernandes. Vão ser esses dois aí que vão oferecer uma grana interessante. O Nino Paraíba fez ali a sua parte, 2 pontos, né? A gente já esperava que a Ponte Preta não teria o SG, mas o que o Nino Paraíba pudesse fazer, ele já ia reverter em boas cartoletas para o nosso time. No meio de campo, o Arrascaeta, outro exemplo aí de jogador nosso escalado. 3 pontinhos, já tá bom também. Porque não fez gol e não deu assistência, então fez o que tinha que fazer
Não é uma pontuação baixa não, visto um jogador que não teve participação direta em algum dos gols da sua equipe, né? No caso, o único gol do Cruzeiro, que foi do Alisson, com assistência do Lucas Romero. Então essa foi a pontuação e agora vamos para a valorização da equipe. Pois bem, isso aí na tela é o extrato do jogador René, zagueiro do Vitória, que veio aí para essa segunda rodada nestas condições. O nosso amigo começou custando uma cartoleta, tirou na primeira rodada exatamente 1 ponto e valorizou 41 centavos, que é mesmo que 41% do seu preço. O que isso significa? Nós estamos nos baseando nesse exemplo para acreditar que, se na primeira rodada a valorização do jogador era referente a 41% do seu preço, caso ele tirasse uma nota igual ao valor que custa, na segunda rodada, que é a média do jogador, é baseado em cima da média do jogador, a gente acredita que esse númerozinho mágico seja o 41% ao invés de 40%. Então, por conta disso, nós fizemos aí todas essas contas e acreditamos que vamos ter uma valorização de 18,77 cartoletas. É claro que não sabemos se é exatamente isso, pode ser totalmente diferente do que estamos falando. Tudo que fazemos aqui são esboços, né? Os únicos que sabem aí como que vai ser, na verdade não existe ninguém que saiba, né? Os próprios organizadores do Cartola contam que nem eles entendem como é que funciona os algoritmos, o sistema, de tão bem elaborado que é, né? Mas estamos colocando aí que o jogador então tem que fechar a rodada com a média equivalente a 41% do seu preço e chegamos aí a essas valorizações dos nossos jogadores. Um caso especial que vocês podem ver é o Fábio Santos. Ele, pelas nossas contas, deveria desvalorizar 1,94, porém o Cartola ele tem um teto de 71 centavos. O jogador não pode custar menos do que isso, senão ele fica mais deflacionado do que já está, né? Nesses casos de atletas com a média muito baixa e a desvalorização lá nas alturas, né? Então estipulamos aí que o Fábio Santos não perde mais do que 78 centavos. E nós podemos ver que o Bruno Henrique e o Romero corresponderam às expectativas. O Gilson Kleina, com o seu doisinho ali que tirou de pontuação, quase 3 pontos, né? Ele já valorizou mais de 2 cartoletas também. Pedro Jeromel, sensacional, era boa para valorização e foi bem na rodada. E então valorizou aí 3,68. E o Nino Paraíba, esse daí era aquele negócio extremo, né? Absurdo. Qualquer coisa que ele fizesse, ele teria uma grana violenta. Então, nas nossas contas aí deu 3,4. Que como é que é? A gente pega o preço do jogador, multiplica por 41% ao invés de 40%, e esse valor que der vai ser a média que ele deveria ter por conta do seu preço. Em seguida a gente calcula a média real do jogador. A diferença é que a gente não precisa mais estipular quanto que o jogador tiraria, quanto que o jogador teria de média se tirasse 0, né? A gente já tem o valor das 2 notas dele, divide por 2 e ali vai dar a média dele. E essa diferença entre o quanto o jogador deveria ter de média para o que ele tem é o que vai dizer aí se ele vai valorizar ou desvalorizar. O Arthur do Grêmio, ele foi muito mal, mas ele era boa para valorização, que ainda, pelas nossas contas, vai tirar 60 centavos de cartoletas. E o Casares, ele precisou fazer um pouquinho, né, para poder valorizar ali seu 1,06. Ele precisava de 4 pontos para poder começar a valorizar e tirou 6 e pouco na rodada. E então tá aí custando para valorizar 1,06. É isso aí, meus amigos. Agora vamos ver se vai ser isso mesmo ou se o Cartola vai nos apresentar alguma surpresa. Essa foi então a nossa segunda rodada e agora vem aí a terceira rodada,
O nosso objetivo vai ser novamente valorização. Essas primeiras 5 rodadas do Brasileirão a gente tem que fazer aquele montinho, é fundamental. Entretanto, historicamente, a terceira rodada é melhor para pontuar do que a segunda. A gente sempre tem segundas rodadas muito cascudas, porque nem sempre o jogador que é bom para valorizar é bom para pontuar. Mas a terceira rodada tem uma regrinha um pouquinho diferente e nós vamos aqui trabalhar também naquele mesmo esquema para poder explicar como é que funciona a terceira rodada e vamos tentar aí valorizar de novo com mais esperanças de uma pontuação agradável, né? Mais agradável também do que a obtida nessa segunda rodada. Então, até mais, meus amigos, boa sorte para quem está dependendo aí do São Paulo. Aquele abraço e bora, Vitar!